Ora, viva, muito boa noite, bem-vindos já ao programa Linha Aberta. Vamos, durante os próximos cerca de 90 minutos, olhar para aquilo que quisermos, se quisermos assim chamar, as perspectivas para Moçambique neste ano de 2016, depois de um ano de 2015 que teve as suas vicissitudes. Portanto, o ano foi marcado por vários acontecimentos, várias intempéries, acontecimentos bons, outros menos bons, enfim. Vamos procurar olhar, portanto, para as perspectivas e perspectivar este ano de 2016 para Moçambique. Tenho, portanto, em estúdio para esta noite conversar, portanto, o Dr. Télio Chamusso, a quem agradeço a presença e, portanto, por ter acedido ao nosso convite. De igual forma também ao Dr. Alberto Ferreira. Muitíssimo boa noite, bem-vindo ao programa e obrigado por ter acedido também ao nosso convite. Começaria por si, Dr. Alberto, perguntando-lhe para si quais são os principais, os maiores desafios que se impõem a Moçambique neste ano de 2016, sobretudo na esfera política, económica e social. Permita-me agradecer o convite e também saudar os telespectadores. Do ponto de vista político, o grande desafio é garantir a paz. Este é o grande desafio para 2016. Garantia da paz e segurança, sobretudo segurança interna. Portanto, vai ser um ano bom ou mau pelo que aquilo que tiverem feito em prol da paz. Falou-se pouco da paz e das condições e perspectivas, meios para ser efetivamente alcançada esta paz, que não é consolidar a paz, quer dizer, deve ser alcançada porque nós estamos num período em que há uma tensão político-militar por resolver. Do ponto de vista econômico, nós passamos todo 2015 em crise, não podemos negar, e todos nós sabemos, em crise macroeconômico, financeiro. O setor econômico não esteve de boa saúde por causas externas, depois também causas internas. Causas externas, nós sabemos que Moçambique vive muito mais das matérias-primas, setor energético, setor minerário, e estes conheceram no mercado internacional uma desvalorização, portanto, uma queda de preço no mercado internacional. Isso fez com que também a nossa moeda metical fosse significativamente desvalorizada. De outro lado, também pesa o facto de o dólar em si, enquanto moeda, um meio de troca comercial, ser apreciado significativamente. Isso faz com que houvesse também em Moçambique, durante 2015, uma situação em que existe, podemos dizer, do ponto de vista déficit econômico, porque nós importamos mais do que o que podemos exportar. E do que importamos, nós aumentamos a importação de quase 9,3%. E a nossa exportação baixou. Então, cria déficit sobre o consumo que nós pretendemos, quer dizer, e a demanda das necessidades domésticas. O povo moçambicano quer coisas e não existe a produção interna para, portanto, suprir as necessidades. Isso fez com que a nossa economia fosse revista em baixa, bastante grande, e que 2016 a perspectiva será esta, uma grande luta, primeiro para recuperar o metical que o Banco de Moçambique positivamente está a procurar como manter a inflação, porque a inflação moçambicana, exatamente por causa do dólar de queda de matéria-prima, portanto, a inflação foi bastante... O poder de compra do moçambicano, das famílias moçambicanas, baixou bastante. Quer dizer... E que desafios do ponto de vista político?
desafio do ponto de vista político é preciso e é necessário. Eu penso que isso estará em perspectiva, mesmo para o Partido Frelimo, depois, sobretudo os dois grandes contendores, não sei como poderia dizer, estes dois gladiadores, poderia assim dizer, entre Frelimo e Renamo, poderão pensar mecanismos bastante significativos para poder resolver e ultrapassar este diferendo. Tudo indica que 2016, de um ou de outro modo, embora não tenha sido claramente expresso no informe do Presidente da República, está esta vontade progressiva de o partido no poder encontrar mecanismos para se encontrar com a Renamo. E a Renamo também, do outro lado, nós vimos algumas manifestações ou algumas convocações de comunicados de imprensa que eles fazem, manifestam esta vontade. A forma como o ano político terminou em 2015 faz, enfim, crescer a esperança de que este 2016 possa ser definitivamente o ano da consolidação, o ano de alcance, portanto, desta paz efetiva que os moçambicanos tanto almejam. Exato. Os moçambicanos, nós temos a história de ultrapassar os nossos problemas e que estes problemas serão também ultrapassados. A questão muito evidente é que as duas partes manifestam esta vontade. Não obstante, existam associações, movimentos um pouco radicalistas, diria, orgulhosas e que o orgulho impede a boa posição e colocação da negociação de qualquer tipo, portanto, de conflito. Quer dizer, a primeira condição para a negociação é encontrar-se e colocar-se como humildes. A humildade é uma das grandes virtudes para que se encontre Frelimo e Renamo no lugar de radicalizar. Portanto, eu penso que 2016, do ponto de vista da crise político-militar, poderá ser ultrapassado e que também será o ano da consolidação do poder do presidente Nyusi, que ainda, até agora, existem forças centrífugas ou divergentes que procuram, portanto, impor cada uma a sua própria visão, a sua própria missão. Quer dizer que, se o presidente Chissano dirigiu de uma maneira como líder Moçambique, Guebuza dirigiu como líder Moçambique, teremos também a ocasião de ver consolidado este poder e que o presidente Nyusi possa dirigir e que ele possa também, naturalmente, estar à frente das negociações, porque até agora ainda aparecem a associação dos combatentes, associação... Então, isto impede também que haja uma certa humildade e uma certa entrega para a resolução ao longo deste ano de 2016. Télio, para si, quais os principais desafios que se impõem, portanto, para Moçambique neste ano de 2016, nestas três perspectivas, portanto, político, económico e social? Primeiro, boa noite, e permitam-me também cumprimentar os telespectadores que nos assistem a partir de casa e aproveitar para desejar um bom ano a todos os moçambicanos. Respondendo diretamente às perguntas que me colocou, eu começaria pelo âmbito político, porque acredito que é o maior anseio do povo moçambicano, que é o alcance da paz e, posteriormente, a sua consolidação. A paz está na base de todo o resto que se pretende ver evoluído. E quando se fala e quando eu me refiro sobre a consolidação da paz, de uma vez por todas, os atores políticos, principalmente as duas maiores forças partidárias, a Frelimo e a Renamo, devem começar a pensar mais no povo e não em questões meramente políticas que os distanciam neste momento e que fazem com que esta situação de instabilidade política perdure até hoje. Acredito, com todo o respeito, que este país está a gerir alguns egos pessoais, egos esses que depois vão se repercutir de uma forma nefasta e negativa na esfera dos cidadãos, que não têm culpa destas divergências políticas. Portanto, não tenho dúvidas em colocar a questão da paz no píncaro como a questão primacial
para ser debelada no ano de 2016. E que caminhos é que devem ou podem ser seguidos para que se alcance essa paz efetiva em Moçambique? Portanto, daquilo que em 2015 foi sendo tentado, mas que não chegou lá. Este 2016, que caminhos é que devem ser seguidos, portanto, para que definitivamente a paz chegue a Moçambique? Um verdadeiro diálogo e não apenas a menção do diálogo no discurso, porque o líder da Renamo refere que está disposto a dialogar, mas, no entanto, endereça algumas reivindicações. Por parte da Frelimo, nós também ouvimos todos os dias de que estão abertos a dialogar. Então, se duas pessoas estão abertas a dialogar, nunca dialogam, isso é muito estranho. Por isso é que eu dizia de que o verdadeiro diálogo e a ação dos intermediários ou mediadores neste processo, no ano de 2015, foi uma ação muito produtiva e desde já aproveito para os saudar. Acredito que são as pessoas que merecem os maiores aplausos do que as duas forças políticas. Os mediadores tiveram um papel importantíssimo nesta tarefa de tentar aproximar as partes. E estas partes não se aproximaram de forma efetiva exatamente por esta dificuldade de ceder. Quando nós referimos-nos a diálogos, a acordos, a conversações, as pessoas têm de colocar nos seus intelectos que tem de haver cedências. E essas cedências têm de ser mútuas, de parte a parte. Ou seja, é impossível um acordo onde ambas ganhem na perfeição, tendo em conta aquilo que levam para a proposta do acordo final. Nunca existiu e jamais existirá. Portanto, e como é que se alcança este acordo? É daquela forma, como eu dizia, minha opinião pessoal, no início, de que deve-se pensar mais no país, deve-se pensar mais no povo e não no partido em si. Eu vou lhe dar um exemplo simples do que eu considero pensar no país. Creio que há um mês, não passam 2 meses, foi rejeitada uma proposta da Renamo, na Assembleia da República, que apontava para a eleição dos governadores provinciais através dos votos dos respectivos cidadãos dessa província. Ou seja, nós temos um costume enraizado no nosso país de que o governador é nomeado pelo presidente. Acredito até que seja um costume da generalidade dos países, pelo menos em África. Ou seja, eu acho que pensar no país e não pensar no próprio ego ou no próprio umbigo é dar este salto qualitativo e significativo em termos democráticos e chegar a um ponto de definir-se de que, muito bem, não há, sob o ponto de vista democrático, se estivermos a pensar na lógica nacional e não meramente partidária, de que, por exemplo, os governadores podem muito bem ser eleitos nas suas respectivas circunscrições. Acredito que é uma ideia plausível de que um presidente da República nunca vai nomear um ministro de um partido que não é o seu, porque imperam aí relações de confiança. Mas quando se trata de governadores, nós... Aí já lhe parece que a situação seja diferente. Sob o ponto de vista social e sob o ponto de vista económico, que desafios é que acha ou vê que se impõem, portanto, para Moçambique neste ano de 2016? E agora falar sobre o ponto de vista social. Sob o ponto de vista social, os desafios não são novos. Os desafios que Moçambique irá enfrentar em 2016, eles já vêm atravessando décadas, né? Porque acredito que é o verdadeiro calcanhar de Aquiles do nosso país, fruto até da filosofia do governo moçambicano. Nós vemos de que existe um privilégio para as áreas econômicas e um certo desprezo naquilo que são as áreas sociais, se formos a referir-nos à saúde, à educação, à própria segurança, a questão do emprego. Portanto, é outro aspecto que eu acho que é chegada a hora de se olhar para as áreas sociais de uma outra forma, acarinhar essas áreas, porque se formos a fazer um trabalho, digamos que detetivesco, até chegarmos à conclusão do que é que está na base do subdesenvolvimento, principalmente humano, das pessoas em Moçambique,
é devido à precariedade dessas condições sociais, emprego, segurança, educação, saúde, transportes. Portanto, acredito que este é um desafio que Moçambique tem nesta área e essas áreas devem merecer um outro tipo de tratamento que até agora não tem. Sob o ponto de vista econômico? Sob o ponto de vista econômico, acredito que aqui há uma unanimidade, né? Quanto ao que já foi referido aqui pelo meu colega de painel, que é fruto da dependência econômica que o país possui. Primeiro, antevejo um ano difícil nesta matéria, pior do que os anteriores, porque o mundo está em constantes oscilações. Portanto, a crise não é algo exclusivo de Moçambique, e Moçambique, fruto dessa dependência, então também por um efeito ricochete, vai sofrer essas ditas consequências. Portanto, mas nota-se, e também é de se aplaudir, um esforço do nosso Banco Central, o Banco de Moçambique, no sentido de conter a inflação, no sentido de recrudescer a valorização da moeda, porque este aqui é o caminho para lutar contra essas intempéries económicas. Portanto, as perspectivas, na sua opinião, para o ano de 2016, em termos económicos, não são das boas para Moçambique? Gostaria de dizer que são, mas não estaria a ser honesto comigo mesmo. Não estaria a ser honesto comigo mesmo, porque nós não somos um país que se pode gabar de ter uma autonomia naquilo que traduz-se no traçar de políticas nessa área. Portanto, quando se trata de matérias-primas para que depois nos tragam resultados palpáveis, temos esta dependência. E como esta dependência ela tem interligações conjunturais a nível até mundial, não só da região, portanto, nós vamos naquilo que se circunscreve o país, sofrer as mesmas consequências que os outros países também sofrem. E porque somos dos mais débeis, sofreremos mais. Pois bem, uma das questões que é largamente, portanto, discutida ao nível interno é a questão do crescimento económico. E estamos a atravessar, o país está a atravessar neste momento uma crise acentuada, portanto, em que a nossa moeda perdeu, portanto, força, perdeu valor relativamente a moedas estrangeiras. Como é que nós podemos olhar para esta questão da sustentabilidade do crescimento económico face, portanto, à crise ou em meio à crise que a nossa moeda está a atravessar? O que é mais preocupante não é tanto do facto de afirmarmos a crise. Temos também que fazer uma retrospectiva e ver que Moçambique foi e é um dos países, assim como Angola, em África, que está a registrar grandes crescimento econômico. Quer dizer, desde os anos 90 até aqui, Moçambique sempre cresceu na ordem de 7% do produto interno bruto. Isso é também um mérito de um bom governo, um mérito dos moçambicanos em contribuir para o crescimento. As projeções de que Moçambique que estavam traçadas, Moçambique devia, portanto, crescer 7,8% no ano, portanto, neste ano 2016, e que já não vai, portanto, vai crescer só na casa dos 7%. Exato. Levanta algum temor? De facto, o facto de crescermos até 6% é já importante, isso é significativo. Não podemos ir tanto pela negativa. Nós estamos habituados a este crescimento, mas o que é que nos surpreende é o facto de a nossa moeda, em pouco menos de 90 dias, possa ser desvalorizada como foi desvalorizado, por exemplo, como o dólar zimbabuiano. Isso preocupa bastante. Preocupa ainda o facto de que esta desvalorização do metical, mas sobretudo esta crise financeira, está sendo acompanhada por uma tensão política militar, que é a base de qualquer desenvolvimento econômico. Se um país, do ponto de vista político-militar, se registra uma instabilidade, não pode de nenhum modo crescer. Por mais que todos os indicadores econômicos estejam a favor, não pode crescer. Quer dizer que nós não poderemos, portanto, o investimento, é preciso ver que a nossa economia é mais forte por causa dos grandes projetos, megaprojetos, que são os investimentos estrangeiros, direito ou indireto, são investimentos estrangeiros. E estes investimentos poderão retrair-se ou mesmo reduzir significativamente, e já estão sendo reduzidos,
por causa da tensão política militar. Quer dizer que nenhum investidor pode, portanto, investir o seu dinheiro num país que é instável do ponto de vista político. Este é o primeiro fator. O segundo fator, ainda temos que ver que a credibilidade de Moçambique baixou bastante. Isso o que levou aos doadores internacionais de deixarem o país. Dos 19 que faziam parte do grupo chamado assim G19, nós hoje temos cerca de 13. E que daqueles graúdos importantes que se foram embora. Então, Moçambique, o grande desafio para 2016 é reconquistar a confiança do ponto de vista internacional para o investimento estrangeiro ser mais consistente e consolidado. Quer dizer que nós temos que aumentar do ponto de vista de investimento estrangeiro. Do ponto de vista interno, é preciso também rever, porque o grande problema agora qual é? É que as taxas diretoras do Banco de Moçambique também estão aumentando. Quer dizer, as taxas de referência que os bancos comerciais também vão procurando especular, e aumento das taxas de juro dos bancos comerciais vai fazer com que o empresariado nacional não tenha capacidade suficiente para enfrentar, portanto, a nova ordem econômica moçambicana. Isso vai fazer com que o empresariado moçambicano nacional comece, portanto, a cochear. Isso nos preocupa bastante. Então, o primeiro e grande desafio que Moçambique, neste momento, deve ter é resolução do problema da tensão política militar, que é ponto número 1. Nós temos o exemplo histórico, que é concreto, e que é o nosso vizinho Zimbábue. Zimbábue era o país que estava a crescer muito bem do ponto de vista econômico. E quando começou a instabilidade, crolou, e agora está a retomar-se, mas tinha crolado de um momento para o outro. Portanto, a solução político-militar deve estar imediatamente na mesa. Eu gostaria que, no informe geral do Presidente da República, depois também isso faz parte do plano do próprio Presidente, como a questão da consolidação da unidade nacional, como, portanto, lutar para minimizar o problema de habitação e desemprego para os jovens. Todos esses programas poderão conhecer a luz enquanto tivermos esta estabilidade, e as pessoas, do ponto de vista, nós dissemos também, que já a partir da nossa Constituição aparece que a agricultura é a base do nosso desenvolvimento. Com a guerra ninguém vai a Machaba. Pois bem, portanto, pode-se perspectivar, em face do que aconteceu em 2015, que este ano, portanto, possamos ter uma maior preocupação, diga-se, pela discussão objetiva dos assuntos que preocupam, portanto, o país, preocupam os moçambicanos? Importa-se de repetir a questão? A questão que lhe coloco tem a ver, portanto, em face com aquilo que aconteceu em 2015. Se se pode perspectivar, efetivamente, que este ano de 2016 o país possa ter uma discussão mais aberta, mais efetiva, em relação àquilo que preocupa efetivamente os moçambicanos, e não andar, portanto, envolto a questões que não são de fundo, portanto, para a preocupação dos moçambicanos. Sem dúvidas. Acredito que as pessoas aprendem com os erros, as pessoas conhecem todas as situações menos positivas ou mesmo negativas e não estão dispostas a passar outros 365 dias a pressionar na mesma tecla. Quanto a esse aspecto, do ponto de vista político, e quando eu elencava na minha primeira abordagem a questão da consolidação da paz, a solidificação da estabilidade social como a base para o progresso de todo o resto, eu acredito que nós daremos saltos qualitativos a esse nível, porque já conhecemos os defeitos, já conhecemos as insuficiências que estiveram por detrás dos insucessos. Portanto, é só ir pegar neles e aperfeiçoá-los. Não acredito que, como disse antes, pressionemos novamente a mesma tecla, discutamos novamente as mesmas questões, pois tanto uns, tanto os outros sabem de que aqui e acolá não haverá acidentes. Portanto, temos de partir para um salto qualitativo nesse aspecto. Eu queria também fazer menção à pergunta que colocou ao meu colega de painel,
referia-se ao crescimento econômico. Essa questão do crescimento econômico não pode ser vista isolada de todo o resto. Ou seja, nós, para uma melhor abordagem, para uma melhor análise, subdividimos em questões políticas, econômicas e sociais, mas, no fundo, isto está tudo interligado. Repare que o crescimento econômico que nos é conhecido a dar, que o país tem granjeado, ele não é acompanhado do melhoramento das condições de vida dos moçambicanos. Então, significa que alguma coisa está a falhar, porque perguntarmos-nos, o país está a crescer economicamente, ora, muito bem, e então, a capacidade de endividamento do moçambicano, como é que está? Eu acredito que essa está a descer. Portanto, este crescimento econômico do país, enquanto não for acompanhado do crescimento singularmente considerado do cidadão, não terá nenhum proveito palpável. Este é um aspecto. Outro aspecto que é associado, e também foi, ainda que de forma tênue mencionado, é a questão da atração do investimento estrangeiro. E eu esqueci-me, na minha primeira abordagem, de referir-me, quando me debruçava sobre as questões sociais, da criminalidade. É que a criminalidade ela está a desenvolver ou a recrudescer a níveis alarmantes. Portanto, a criminalidade de Moçambique é também um dos fatores que repele, que desencoraja o investimento estrangeiro. Da mesma forma que ninguém de bom senso irá investir num país que está constantemente na iminência de desencadear uma guerra civil, não vai ir para um país onde a criminalidade está a recrudescer a olhos vistos. E quando falo de criminalidade, refiro-me principalmente ao crime organizado, não ao crime formigueiro, porque esse pode ser estancável e é quase impossível erradicá-lo. Nós podemos minimizar os seus efeitos, mas erradicá-lo é impossível. Mas tem de haver também, nesta vertente social, uma nova abordagem na forma como o país, neste caso o governo, olha para o combate ao crime organizado, que é um dos grandes flagelos sob o ponto de vista social deste país. E há outros fatores, por exemplo, que nós, quando olhamos para os indicadores de doing business, e Moçambique, de uns tempos já esta parte, através do Ministério da Indústria e Comércio, tenho conhecimento de que preocupa-se de uma forma particularmente concreta em seguir as recomendações que são dadas por forma a fazer o país crescer nessa vertente. Mas o que se assiste é que o país como é que eu diria, não consegue apresentar níveis satisfatórios a nível do doing business. Agora temos a questão da obtenção de eletricidade, que é um dos fatores ultimamente acrescentado aos indicadores, a questão também da proteção do investimento minoritário, ou seja, e isto toca, como eu dizia antes, está tudo interligado. Quando nós falamos de investimento minoritário, isso toca não só do ponto de vista econômico, mas também social. As pequenas e médias empresas devem passar a constituir, a nível do discurso, isso já existe. As pequenas e médias empresas devem passar a constituir prioridade do governo moçambicano nesta vertente. Mas o que acontece na prática é que elas não desenvolvem e estamos a falar da base para o crescimento econômico e comercial também. Ao nível da área da administração da justiça, impõem-se também desafios, há vários desafios, portanto, que esta área tem. Como é que olha? O que é que pode ser melhorado? O que é que pode ser, portanto, acima de tudo melhorado neste ano de 2016, no que diz respeito, portanto, à administração da justiça? No ano passado, por exemplo, tivemos situações gritantes de crimes de sangue, diga-se, crimes altamente violentos, e que muitos deles não tiveram esclarecimento, e que a sociedade ficou à espera que, portanto, houvesse alguma resposta, alguma reação imediata, se quisermos, por parte, portanto, do sistema da justiça moçambicano, e não houve. O que é que se pode esperar este ano, portanto?
Eu não iria perspectivar, eu iria se calhar falar mais em expectativas, porque é difícil perspectivar essa área, porque acredito que quando se fala da administração da justiça, nós vemos que os órgãos fiscalizadores, e aí refiro-me mais à Procuradoria, refiro-me aos tribunais, e quem fala em Procuradoria fala da PIC e fala da Polícia, eles estão num verdadeiro colete de forças amarrado pelo poder político, isto é inegável, é sabido por todos, e faz com que esta máquina da justiça não ande. Nem irei fazer menção a aspectos crônicos como a morosidade processual, porque acredito que há outros muito mais importantes do que esses. Quando se fez referência aos crimes violentos, desde o desencadeamento deles até agora, ou seja, não existe nenhuma explicação sobre o estágio desses processos. E são crimes de natureza pública. Era bom que houvesse um esclarecimento, ainda que não fosse profundo, mas para que os cidadãos acompanhassem e soubessem como é que esta investigação está a decorrer. Não temos novidade nenhuma. E a imagem do que se sucedeu com esses crimes de 2015, nós temos os outros, que não vou elencar aqui as vítimas, e são subejamente conhecidas, também que não há resposta. Portanto, mas isto carece de uma reestruturação não só a nível de pessoas, mas uma reestruturação ao nível de mentalidade, ao nível de funcionalidade, ao nível de forma de agir ou modus faciendi da própria administração da justiça. Requer vontade dos atores da justiça? Sim, isto por um lado, mas por outro nós temos uma forte interferência política que não se deve negar, de que está na base de uma certa apatia e da ausência de resultados quanto à descoberta de certos atores autores do crime organizado. Mas, porque nem tudo são más notícias, nós devemos reconhecer também aquilo que é bom. Uma das grandes questões que alarma a sociedade quando falamos de crimes violentos, e referiu-se a isso, são os raptos. Quer dizer, os raptos estão, diria, na moda. Temos para 2015 e a Assembleia da República tem no topo da sua agenda a aprovação do Código de Processo Penal. Existe também já uma proposta da reformulação da PIC. Portanto, já se vão alinhavando algumas ideias, diria que sofisticadas, para combater o crime organizado, para combater esta nova forma de agir por parte dos malfeitores a que os garantes da justiça não estavam habituados. Ou seja, para dizer algo que já constitui um chavão no nosso país, não se pode combater um crime sofisticado usando mecanismos rudimentares. Refiro-me, só a título de exemplo, a possibilidade de permissão da interseção de chamadas e escutas telefónicas, que é algo que eu acho que este país já reclamava, já pedia, porque são meios sofisticados para combater esse tipo de crime e apesar de algumas pessoas considerarem que isto pode conter um pendor abusivo aos direitos de privacidade das pessoas, não se combate esse tipo de crimes sem fazer uso desses mecanismos. Mas esses projetos ou propostas de leis que eu acabo de elencar, do Código de Processo Penal e também da reformulação da PIC, já prevêem estes mecanismos de combate, porque que, se forem usados de uma forma eficiente e eficaz, nós podemos conhecer algumas melhorias no nível do combate ao crime. Mas o combate ao crime, ou seja, a administração da justiça, não se esgota no combate ao crime. Não. É muito mais do que isso e há muitos aspectos que devem ser melhorados. Sem dúvida. Doutor Ferreira, para si, perspectiva, portanto, quer perspectivar, portanto, aquilo que poderá ser o setor da administração da justiça em 2016 ou quer deixar também ficar as suas expectativas relativamente a isso? Estamos num país onde fazer justiça pelas próprias mãos é completamente desaconselhado, mas também estamos num país onde o cidadão tem alguma expectativa em relação, portanto, ao esclarecimento de crimes, voltamos a mencionar, crimes de sangue ou crimes de outra natureza, mas que ao fim do dia, portanto, estes crimes não são esclarecidos. Como lidar, portanto, com este paradoxo? Bom, esta não é minha área de investigação,
Mas a coisa que me preocupa e é importante para um país, porque isso está ligado à consolidação de um sistema democrático, que o país deve ser democrático. O que é importante para Moçambique, neste momento, e todo o povo moçambicano também está consciente deste facto, é como tornar a justiça independente do poder político. A justiça nunca ela poderá ser transparente, leal e justa enquanto ser totalmente dependente do poder político ou do partido no poder. Se nós formos a ver todos os elementos que são membros do Estado e não há ainda de maneira muito clara e distinta o que é o Estado, o que é o partido, e porque a justiça está no âmbito do Estado. E se entra o poder político, teremos muitos problemas. E é uma questão que, por exemplo, isso ocorreu bastante mesmo nas redes sociais, que o presidente do município de Moatize, se não me engano, Moatize ou Tete, terá, portanto, baleado, assassinado alguém. Mas, dia seguinte, nós vimos a televisão em defesa do tal presidente do município. A gente fica sem perceber efetivamente que tipo de justiça, quer dizer, que a televisão faz parte também da justiça, está em defesa de alguém. Se todo o povo moçambicano, através das redes sociais, isso correu todo o país, as pessoas têm o direito de saber com clareza, portanto, uma comissão de investigação, portanto, feita para averiguar que todos nós também... Quer dizer que a política não pode entrar nas questões jurídicas, mas neste ano, o que aconteceu é que o presidente Nyusi, ao indultar, se diz indultar, a boa parte, portanto, mostrou também o seu humanismo, mostrou também que, para além da justiça, é também um ato de graça, e compete ao Presidente da República, portanto, de conceder a liberdade, porque as nossas condições das cadeias em Moçambique deixam a desejar. Isso faz com que nós, no próximo ano, não possamos, este ano, 2016, não possamos continuar a ter processos bastante morosos como nós temos e que os outros processos são resolvidos através da corrupção. Preciso dizer que no setor da justiça há muita corrupção e que quem vai na cadeia é normalmente o pobre. E vai na cadeia e nas condições piores que nós temos. Nós temos grandes problemas, por exemplo, e que é uma gestão também do próprio governo, do próprio Estado. Nós estávamos a falar que a crise financeira, econômica financeira em Moçambique, macroeconômica financeira em Moçambique, tem a ver com fatores externos e ali nós não podemos controlar, mas fatores internos nós podemos controlar, que é a gestão. A questão da Ematum, quem está a responder por Ematum? É uma questão que todos nós estamos endividados. Todo o povo moçambicano deve pagar a questão da gestão de um empréstimo que não vai em lado nenhum aumentar o bolso de nenhum moçambicano. Portanto, por que não? Isso também é justiça. Justiça não é uma questão de tribunais, de polícia. Justiça é uma questão de lealdade e honestidade e a não corrupção. Então, quando nós formos a ver que o nosso sistema judiciário e a justiça moçambicana precisa lutar muito no sentido de que eu acho que este ano poderão lutar para que isso... Mas é uma questão muito complexa que tem a ver com a democracia e separar a justiça da política e que a política não possa misturar-se diretamente. Sobretudo o partido no poder não possa misturar-se e deixar que os tribunais sejam mais livres, sejam mais independentes e autônomos na gestão da coisa pública. Este é o salto qualitativo a nível da democracia, né, de que falava anteriormente, de que acredito que já é chegada a hora do país exibir esse salto. Ou seja, são 40 anos de Moçambique independentes, as instituições e as pessoas, cidadãos
individualmente considerados já estão mais ou menos consistentes, não só ao nível técnico, mas ao nível de conhecimento também científico e intelectual. E acredito que existem alguns aspectos que já não se justificam em 2016, já não se justificava em 2015, mas falemos deste ano, já não se justificam que estejamos constantemente a reclamar sobre eles. Mas como foi unânime aqui, a palavra final cabe a quem dirige o país de não olhar para esses interesses ou políticos partidários, mas olhar diretamente para os anseios dos cidadãos, olhar para os objetivos, desígnios do país e darmos este salto qualitativo. Mas isso requer alguma mudança de mentalidade e muita vontade política, digamos assim. Pois bem, nós vamos observar um curto e breve intervalo, voltamos com a segunda parte do nosso programa e nessa altura vamos abrir as linhas para que o estimado telespectador também possa dizer, portanto, das suas perspectivas para Moçambique em 2016, ligando, portanto, por um número que vai aparecer, portanto, nessa altura no rodapé. Voltamos já a seguir e contamos consigo. Até já. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa Linha Aberta e temos estado, portanto, até esta altura a falar sobre as perspectivas para Moçambique em 2016 nas mais diferentes áreas, portanto, a área da administração da justiça, a área social, a área política e também económica. O que é que se pode esperar, efetivamente, que possa desenrolar-se neste ano de 2016 para Moçambique? E agora é a altura dos telespectadores também poderem interagir, portanto, através do número que aparece no rodapé. E vamos falar com o nosso primeiro telespectador. Muito boa noite. Moreira, sei que liga-nos da Matola. Bem-vindo ao programa, já está a participar. Muito boa noite. Eu respondo pelo nome de Cadu Moreira, Matola, Berto Congolóide. Primeiro que saudar também aos doutores aí presentes, também ao José Alberto Ferreira, que tanto admiro, e todos os doutores da SECO Televisão. Bom, vou ser muito resumido. No campo político, por exemplo, eu gostaria muito de ver uma Assembleia da República que não se querer entre os dois partidos, neste caso. Disputa ser inclusiva, disputa interesses do povo, neste caso. Não andar a falar de questões pessoais, não é? Isso já está fora da moda, isso já é baixeza, não é? Falar de questões pessoais de cada deputado, isso também está fora da questão. Por exemplo, gostaria também de ver analistas no campo analistas juristas, e seja de facto juristas, não sejam pessoas que fizeram direito, porque tem visto alguns analistas juristas e analisam o caso de uma política partidária. Então, isso já era classe nobre, que é a atividade dos advogados. Então, é lamentável, não gostaria de ver esse tipo de juristas. E no campo econômico, por exemplo, gostaria de ver, em coordenação com a PGR, que se investigasse o caso de Matum e as pessoas que cometeram esse erro financeiro, ou as empresas, ou as sociedades da justiça. Na área das artes e cultura, por exemplo, gostaria de ver um ministro da cultura que inspecionasse os estudos musicais que existem por aí, que fazem mediocridade, houvesse mais censura. Houvesse mais programas como, por exemplo, como Moçambique, que incentivem os artistas, que premiam os artistas. Eu gostaria que acontecesse. Eu acho que, uma resumida, é mais ou menos isso que eu quero dizer, e que o país
venha a crescer e possa todos se materializar para o pequeno aluno. Obrigado, boa noite. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Portanto, aqui o nosso primeiro telespectador a dizer as suas perspectivas para o ano 2016. Portanto, os telespectadores querendo poderão também tomar a palavra. Esta questão, portanto, a questão da melhoria da qualidade política que este telespectador faz alusão ao debate ao nível da Assembleia da República. A questão da melhoria da qualidade do debate político no país também é uma questão premente, mas vamos voltar a essa questão até porque vamos já não pular a falar com o Sr. Faisal. Muito boa noite, bem-vindo, já está a participar. Boa noite. Boa noite. Primeiro cumprimentar aos panelistas e a si e dizer que, primeiramente, a minha intervenção vai no ramo da política. Para 2016, eu achava que já é hora de a gente respeitar, primeiro eu usava este termo, respeitar a Renamo e respeitar o seu líder, Afonso Dhlakama. Porque já estamos há muitos anos neste diálogo, às vezes é no centro de conferência Joaquim Chissano, às vezes é por detrás de portas, e o povo já está cansado disso. Eu falo de Nampula e nós nas eleições passadas, 15 de outubro, nós mantemos o nosso voto de confiança na Renamo, votamos em massa e não estamos a ver as nossas ideias, os nossos ideais representados na Assembleia da República. Portanto, esta é a sua perspectiva sob o ponto de vista político. Sob o ponto de vista das outras áreas, o que é que têm como grandes expectativas? É assim, no ramo da economia, eu acho que o Ministro das Finanças foi premiado agora, não sei aonde, mas acredito que tem vindo a fazer um bom trabalho. Eu espero que continuemos a fazer esse trabalho, mas com dignidade, tendo respeito pelo bem público, não deixando com que a nossa riqueza, a riqueza de Moçambique, favoreça apenas a um grupinho. Porque é nisto, o país gira em torno da política. Enquanto houver divisionismo, enquanto houver separatismo entre nós mesmos, nada vai à frente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua intervenção. Vamos agora a Xaixai falar com o Mateus. Muito boa noite, bem-vindo. Já está a participar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu só quero dar, em poucas palavras, dar o meu contributo em relação à perspectiva do ano 2016. É o seguinte, os advogados começaram a entender que as pessoas devem, o nosso governo de quem é de direito, a única coisa que tem que fazer é chegado o tempo de perceber que os moçambicanos devem ser verdadeiramente democráticos. E acho que isto pode dar um grande contributo para todas essas áreas de periferia. Porque falava o panelista aí da questão das questões políticas partidárias. Esta é uma vontade que eu acho que pode ver a vontade do nosso presidente, nesse caso, cabe a ele ter esta vontade política ou autoritária de dizer. Basta os moçambicanos que querem serem democráticos e seguir em frente. Então todas as áreas podem vir a ser melhoradas e muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Vamos falar agora com o Amaral. Bem-vindo ao programa, já está a participar. Sim, boa noite. Boa noite. Sim, eu tenho uma contribuição para o programa, é muito bem-vindo, mas o meu ponto de vista é no seguinte, é que o nosso governo deve um pouco mais, no sentido de impor mudar do sistema. Porque nesse momento o nosso governo tem insistido muito mais a investir no sistema de defesa, e que não representa e não entende ameaças reais no momento. Então não há razões de a gente andar a investir muito na defesa, pois isso já demonstra que nós estamos a gastar rios de dinheiro sem nenhum retorno. Por exemplo, o nosso programa, por exemplo, o Orçamento Geral do Estado este ano aqui, priorizou muito mais o sistema da defesa e priorizou a agricultura, que seria a base do desenvolvimento. Então, esse é o maior calcanhar que o nosso governo, na realidade, não se interessa na área da agricultura.
interessa-se mais na área da defesa. Qual é a ameaça real, nós não sabemos. E tem-se falado muito também sobre a inclusão, mas a inclusão que nós, por mim, que eu percebo, é que quando se trata de inclusão, é a inclusão das mesmas pessoas, do mesmo partido, não é a inclusão dos outros partidos. Suponhamos, ou podemos ver a questão dos outros países, onde, quando é um governo, até inclui-se aquelas pessoas que sabem, que são intelectuais, até que podem beneficiar os outros partidos. Então, é nesse sentido que nós devemos desenvolver assim, não dizer que só pensa quem é do partido X, os outros nunca não pensam. Muitíssimo obrigado pelo seu contributo. Vamos agora ao encontro do Adérito. Muito boa noite, já está a participar. Boa noite. Boa noite. Pois bem, Adérito, liga-nos, vai deixar ficar a sua perspectiva, portanto, para o ano de 2016 em relação a Moçambique, o que é que tem como grandes expectativas, o que é que a perspectiva que possa ser, portanto, este ano para Moçambique? A perspectiva que gostaria que se resolvesse no nosso país é exatamente questões políticas. Esse é o primeiro ponto, porque para podermos avançar com o desenvolvimento de um país, temos que estar todos empenhados numa única causa, que é essa questão militar, essa questão de tensão política, porque se não estamos em paz, não há nenhum desenvolvimento. Então o governo deve, na verdade, resolver esse problema. Era essa a minha opinião. Obrigado, portanto, pelo seu contributo. Vamos até à província da Zambésia falar com o Sr. Mourão. Boa noite, já está a participar. Perdemos, portanto, esta ligação da Zambésia, do Sr. Mourão, entretanto, os números para que o estimado telespectador possa interagir connosco, que estão disponíveis, portanto, no rodapé. Estamos a falar sobre as perspectivas para Moçambique neste ano de 2016, depois de toda uma série de vicissitudes que o país viveu no ano de 2015. Esta é a altura ideal, é a altura acertada para olhar o país, portanto, no começo do ano, perspectivar o país e encontrar, eventualmente, soluções ou saídas para aquilo que foram, portanto, as situações que o país não conseguiu ultrapassar durante o ano transato. Falávamos sobre essa questão da qualidade da política em Moçambique, mas de qualquer das formas vamos falar com mais um telespectador. Boa noite, bem-vindo. Sei que fala na condição de anonimato. Deixe ficar a sua perspectiva e as suas expectativas para este ano de 2016. Bom, muito boa noite. Boa noite. Antes de mais, agradecer aqui a oportunidade, indo direto àquilo que é a sua questão em tema do debate. Eu penso que o ano 2016 é de muitos desafios. E para que esses desafios sejam ultrapassados, é importante que nós, como moçambicanos, estejamos atentos do que é. Aconselhar ao governo a respeitar o líder da Renamo e sentar-se à mesa num diálogo franco e aberto para perceber aquilo que são, percebes, os desafios ou o que a Renamo questiona. Porque fomos a perceber que a Renamo questiona é o que a grande maioria da população questiona, percebe? Então, posto isso, é importante que o governo não só sente-se à mesa e aperte as mãos à Renamo e saiba perceber o que realmente o povo deseja, porque não basta só ter acordo com a Renamo e enquanto que a população não está satisfeita, percebe? Se for o governo que tem de fazer é garantir os serviços básicos, as necessidades básicas da população, para que possamos ultrapassar tudo isto. Porque o problema não é só a Renamo. O que a Renamo questiona é o que a população questiona. Acesso à educação, água, saúde, serviços básicos. Eu acho que esses são os grandes, maiores desafios que nós, como moçambicanos, temos para 2016. E que nós, como população, temos que saber aquilo que são as obrigações do governo e saber aquilo que são os nossos desejos para poder conciliar e chegarmos àquilo que todos nós almejamos. Muitíssimo obrigado pelo seu contributo.
Vamos até a província de Sofala falar com a senhora Eugénia. Muito boa noite, bem-vinda, já está a participar. Eugénio, perdão, senhor Eugénio. Exatamente, boa noite. Boa noite, já está a participar. Bem-vindo ao programa, senhor Eugénio, já está a participar, pode deixar ficar as suas perspectivas. Boa noite. Boa noite. Exatamente, eu estou a ver o programa ali e... Boa noite. Já estamos eu percebo que está a ouvir-nos através do seu receptor. Vou sugerir que baixe o volume do seu receptor e que nos ouça pelo telefone mesmo. Assim a comunicação vai ficar perfeita. Ok, boa noite. Não sei se nos vão ouvir agora. Pois, nós conseguimos ouvi-lo bem. Exatamente. Em primeiro lugar, desejo os dois que estão aí, os dois doutores. Boa noite, o jornalista também. É o seguinte, segundo a justiça, é que quem é dono da justiça somos nós, próprios moçambicanos. Então, não podemos misturar situações políticas, não sei o quê. É que muita gente ali, eu não sei, ao misturar a política, os políticos de Moçambique são moçambicanos. E nós, moçambicanos, é que vamos controlar a própria justiça. Agora, se a gente vê que a própria política está nos desviar em uma parte, então nós temos que procurar nos concentrar em ver onde é que nós vamos e o que nós queremos atingir, os objetivos. O que queremos agora são os objetivos para nós também termos um sucesso daquilo que a gente estamos a ver, aliás, aquilo que nós conseguimos errar no ano passado. Então, agora vamos tentar nos concentrar para vermos o que vamos fazer este ano, atingir os nossos objetivos. Então, o que está acontecendo é guerras políticas que estão acontecendo para a gente e nós mesmos somos culpados. É o caso do doutor, que até cheguei um pouco tarde, não consegui ver o nome, quando estava a dizer que há um caso ali, não sei o que, de Maturo, não sei o que. O caso de Maturo é o caso do moçambicano, nós estamos a sofrer sim, daquilo ali. Bom, penso que teremos perdido esta ligação deste nosso telespectador. Vamos até Matola falar com o Sr. Pedro. Muito boa noite, bem-vindo ao programa. Já está a participar. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Sim, eu queria participar do programa. Tem a linha aberta, pode participar. A minha observação é que a única coisa que eu gostaria que a gente ultrapassasse para este ano de 2016 é a consideração. Olha, a Renamo é um partido que foi muito mais bem votado, é uma expressão, mas todo o povo que votou na Renamo está sendo desenhado. Então, a vontade que nós queremos que o governo e o partido que está no poder deve tomar em consideração é o povo que votou naquele homem. Então, isso conta. E outra coisa, só tudo de mal que aconteceu em 2015 não voltasse a acontecer este ano. Essa era a minha vontade. Muitíssimo obrigado pelo seu contributo. Vamos continuar na Matola e vamos falar com o Sr. José. Boa noite, já está a participar. Deixe-nos ficar as suas expectativas e perspectivas para este ano de 2016. Sim, boa noite. Alô? Sim, boa noite. Nós conseguimos ouvi-lo perfeitamente. Olha, é assim, desde já endereçar a todos um ótimo ano, não é? Obrigado. E simplesmente liguei esta hora porque só agora aqui em Coba é que estamos a ter o retorno da energia elétrica, da rede elétrica, desde as 20 horas que nos foi desligado. E todos os dias é a mesma coisa. Olha, nós aqui em Coba temos uma situação que não é nada agradável. O posto do depósito de lixo fica no mercado de Coba. Nós estamos a 2 quilômetros do mercado. Todos os dias temos que ir depositar o lixo a 2 quilômetros que é lá no mercado. Para além disso, todos os dias, a partir das 20, desligam-nos a energia e ligam-nos às 23 horas.
Portanto, temos aqui, portanto, para o meu amigo José, temos aqui um grande desafio, portanto, e coloca um grande desafio às autoridades, portanto, da salubridade e também à eletricidade de Moçambique para que providenciem, portanto, serviços de eletricidade com maior qualidade e também serviços de limpeza com maior qualidade. É verdade, porque isto já não está a dar, meu irmão, não está a dar. Já não está a dar porque, olha, um dos grandes desafios que nós estamos a propor ao município para este ano é zelar não só pela expansão da estrada, que é desde já parabenizar, porque a rede de estrada está sendo melhorada. Não só isso, como a rede de água e tudo. Mas a energia elétrica, meu irmão, está mal isto, não vale a pena. É um assunto muito sério, que a eletricidade, aliás, já enviou alguns comunicados a alertar a população que esta situação vai decorrer durante mais algum tempo, pelo menos no nível da cidade e província de Maputo. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Vamos agora até a província da Zambésia, falar com Mourão. Mourão, boa noite, bem-vindo ao programa. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite ao painel. Pois. Exato. Gosto de participar nesse debate sobre a perspectiva 2016, que o governo tem que apostar mais na área de educação, onde o professor é culpado, mas o professor não é culpado, e a própria política de educação é que nos está a ajudar. Cada ministro que aparece com o seu programa, e que ali acabam dando culpa ao professor, mas de facto o professor não é culpado. E para outra coisa, nós gostaríamos também de ouvir o nosso parlamento a falar coisas que educa a própria população ou o povo moçambicano do que criar insultos dentro do parlamento. Isso é uma vergonha para o próprio povo moçambicano. Para o resto, nós vamos ouvir o andar do tempo. Mas na área de justiça, gostaríamos também que a justiça fosse para todos. Não só sofrer os pobres, mas sim ricos e pobres sermos iguais na justiça. Obrigado. Muito obrigado. Vamos até a província de Gaza, mais precisamente no distrito de Bilene. Vamos falar com Balate. Boa noite, bem-vindo ao Linha Aberta. Boa noite. Boa. Já está a participar, Balate. Muito obrigado. Eu queria, antes de começar a introduzir o meu assunto, parabenizar pelo debate. E dizer que estamos de parabéns por termos aqui um presidente jovem e com uma máquina, toda ela quase jovem. Nós, como jovens, queríamos que propormos um desafio ao Ministério da Juventude e Desporto que reparasse para a parte da juventude. É a primeira questão que nós gostaríamos que se reparasse muito mais. E para a área política, nós não vamos nos cingir muito sobre Renamo ou Frelimo, porque nós queríamos que fosse o povo a prioridade, não este partido, não aquele partido. Nós sabemos, votamos, cada um sabe para quem votou. E se a maioria votou num partido, então nós temos que concordar e acreditarmos que a maioria se votou naquele e esperarmos, sabemos esperar, só falar dos outros partidos. Devem saber esperar, que é entregar a sua própria vez. A parte da justiça, acreditamos nós que eles estão a trabalhar devidamente e é só se esforçar mais. Acreditamos nós que o país é tão grande, os processos são enormes, é claro, não é possível resolver tudo ao mesmo tempo. Mas que se calhar aumentasse mais a velocidade. Agora, parte econômica, acreditamos nós no nosso grande economista Malean e quando vem o seu conhecimento, todas as coisas vai resolver. Acreditamos no conhecimento dele. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu contributo. Voltamos à província de Maputo, mais precisamente a Matola. Vamos falar com o Sr. Massango. Já está a participar do programa. A linha está aberta. Boa noite. Boa noite. Olha, é o seguinte, eu estava atentamente a escutar as pessoas
Cada um, de facto, disse aquilo que era importante. Mas eu também gostaria de contribuir. Um assunto tão importante que não está sendo levado a cabo, que para mim, eu acho que deveria ser o cavalo de batalha para 2016, que é a questão das mudanças climáticas. Eu percebo que Moçambique, independentemente de tudo, a questão das mudanças climáticas deve ser o fator número 1, independentemente dos fatores de índole político. A questão das mudanças climáticas, cada um deve ter consigo uma grande responsabilidade. O segundo aspecto, a STV esta manhã terá noticiado a questão da hidroelétrica de Cabora Bassa por atingido níveis positivos, digamos, no contexto operacional da energia. Nós entendemos perfeitamente que Moçambique continua a ter problemas de energia de baixa qualidade. Moçambique continua a ter problemas de cortes de energia. Moçambique continua a ter problemas de restrições de energia. Afinal, a quem beneficia esta Cabora Bassa que é nossa? O terceiro aspecto, eu gostaria de colocar no campo da educação. Moçambique deve dar prioridade à questão do campo da educação para evitar aquilo que nós vimos em 2015, que é a reprovação em massa nas escolas. Se há problema dos conteúdos, então temos que estudar a forma de mudar os conteúdos. Se é problema da formação dos professores, vamos estudar vamos estudar a questão da formação dos professores. Se é a questão da remuneração desses professores não são satisfeitos, o Estado moçambicano tem 3 assuntos a estudar, no sentido de vermos as nossas escolhas de Moçambique melhorar. Mas eu alerto, a questão das mudanças climáticas, para mim, deverá ser o cavalo de batalha para este quinquênio. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Vamos até a cidade da Beira para falar com o Sr. José. Boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Sr. José, está em linha? Sim, boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero saudar o painel e o senhor jornalista, como vai? Bem dispostos. Bem-vindo ao programa. Quais as suas perspectivas e expectativas para este ano de 2016 em relação a Moçambique? Quanto às minhas expectativas para este ano, se este país continuar da maneira que está, as perspectivas são mesmas ou vão para o pior. Se isto continuar da maneira que estão as coisas, se continuar da maneira que estão as coisas, ou vão para o pior. Dizer que vão para o melhor, não. Porque nenhuma coisa que está bem em Moçambique. Nós não podemos tapar o sol pela peneira. É abrir o olho só para ver. As coisas não vão bem. Não temos dinheiro. Estamos a pagar dinheiro de matum, dinheiro que a gente não comemos. Quem rouba um grupinho, quem paga é a maioria. Esse país é dos moçambicanos. É nosso país. Não é o país do senhor fulano, do senhor triano, não. É o nosso país. Por que nós temos que viver assim? Moçambique é rico, não é pobre. Mas um grupinho de pessoas estão a empobrecer esse país. Por causa de quê? É por causa de quê mesmo? Esse país é nosso. Agora, estarmos aí a dizer, não, tem um grande ministro, ele... Não é nada disso. O problema está na própria governação, do próprio esse núcleo que está a governar esse país. Se isso continuar assim, tudo vai água para baixo. Não vai mudar. Só vamos viver, Deus é que sabe. Obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição, e esta contribuição do Sr. José foi, portanto, a última contribuição que recebemos por parte dos telespectadores. Isto, naturalmente, para darmos depois também espaço aos nossos comentadores para tecerem alguns comentários, algumas considerações relativamente, portanto, àquilo que foram as várias contribuições dos telespectadores em relação, portanto, àquilo que perspectivam para este 2016 para Moçambique. Aqui voltaria, portanto,
aquela questão que levávamos, portanto, na abertura desta nossa segunda parte, sobre a qualidade da política e dos debates políticos que o país, que se pretende que o país viva. Portanto, neste ano de 2016, foram vários os telespectadores que focaram a questão dos debates, da qualidade do debate na Assembleia da República, a inclusão e, acima de tudo, a identificação e a posta dos temas, efetivamente, a serem levados para o debate da Assembleia da República. Esta perspectiva, esta expectativa, pode-se esperar, efetivamente, que os políticos tenham um debate mais qualitativo neste ano de 2016, mormente também aquilo que aconteceu, portanto, em 2015. É difícil fornecer uma resposta concreta quando ela pressupõe que haja ações de terceiros e não de nós. Nós só poderíamos fazer referência àquilo que almejamos e ambicionamos. Verdade seja dita, e ainda bem que os telespectadores disseram sem nenhum pudor, o debate na Assembleia da República é vergonhoso, é um debate pobre. E no início do programa eu fazia referência também de que neste debate político parece-me que se gerem mais egos, né, pessoais partidários, do que se incidir naquilo que realmente interessa aos cidadãos que, por sinal, votaram nesses mesmos parlamentares. Mas andamos aí a perder tempo a ouvir histórias sobre a vida pessoal dos deputados, e mesmo quando se discutem aspectos que deviam ser de natureza macro para o país, as propostas de uma força são ridicularizadas. Nós podemos dizer que não concordamos com uma ideia, sem ter de ridicularizar. Ou seja, o que se espera de uma Assembleia da República é que ela seja séria, é que os deputados honrem com as expectativas que foram criadas pelos cidadãos, cristalizada pelo voto nas urnas, né? Os deputados não podem estar lá preocupados apenas em aprovar leis que lhes facultam regalias principescas. Devem discutir assuntos importantes da vida do país. Eu queria fazer menção, não sei se posso agora, para baixar a atenção. É curioso que a maioria dos telespectadores, mas isso não me surpreende, a maioria dos telespectadores que intervieram referiram-se mais à questão do campo político. Ou seja, a questão da paz é o cerne, constitui o cerne da preocupação dos moçambicanos. E é bom, ou seria bom, que os atores políticos estejam atentos a isto, que ouçam o que é que preocupam os cidadãos, okay? É a paz. Portanto, e que devem então impulsionar as suas ações no sentido de fazer com que esta paz seja uma realidade e não há como não voltar ao que eu dizia antes. Nós temos de conseguir ultrapassar algumas ambições pessoais, partidárias, e nos concentrarmos naquilo que o povo quer. É porque este clima de instabilidade política social não é bom para todos, nem para os partidos, ainda que a população desfavorecida sofra muito mais, mas não é bom para o país, do ponto de vista político, econômico, social e outros níveis. Portanto, esta é a principal preocupação do cidadão moçambicano. Queria também fazer referência a um telespectador que preferiu reservar-se ao anonimato e que disse uma coisa que eu considero importantíssima. Ele referiu de que os moçambicanos devem estar atentos, estou a parafraseá-lo, os moçambicanos devem estar atentos e os moçambicanos devem tentar aproximar o governo da Renamo. Ou seja, os moçambicanos devem conhecer os seus direitos e os seus deveres. Ou seja, isto também está a faltar neste país, ou seja, o exercício dos direitos cívicos por parte dos moçambicanos e o cumprimento também desses mesmos deveres cívicos. E não acredito de que há um déficit abismal da participação do cidadão na política e nos outros campos da área cívica. Portanto, era muito bom que os moçambicanos se engajassem e se consciencializassem cada vez mais que eles também são parte da solução. Não devemos ficar à espera que esta questão da paz e outras importantíssimas para a vida do país sejam discutidas, decididas apenas pelos partidos políticos. É bom que tenhamos a consciência de que nós, entanto que cidadãos, temos também uma palavra a dizer e que das várias formas que são permitidas
permitidas tanto pela Constituição e demais leis, exerçamos esses nossos direitos cívicos. Portanto, fiquei muito satisfeito em ver de que existe esta consciência por parte dos moçambicanos. E só para ultimar, e não levaria muito tempo, aqui um desabafo do Sr. José da Beira, disse algo que nós temos que vergar, disse que nenhuma coisa está bem neste país. Isto é verdade. Ou seja, é que nenhuma coisa está bem. Nós podemos ter alguns elementos positivos aqui e acolá, mas é de forma ou sazonal ou de forma isolada. Sob o ponto de vista estrutural e que tenha um acompanhamento consistente, nenhuma coisa está bem neste país, mas é um país que tem tudo para dar certo. Tomara que este ano de 2016 as coisas deem todas certo. Olhando, portanto, para estas reflexões, estes pensamentos dos telespectadores que tiveram, portanto, dignaram-se participar e, enfim, que tiveram a possibilidade de participar, e o Dr. Ferreira, que leitura é que faz, portanto, destas intervenções dos telespectadores e, acima de tudo, as questões que levantaram? O debate, a qualidade do debate político a nível da Assembleia da República, a qualidade, portanto, da nossa educação, o elevado índice, portanto, de reprovação nas escolas do país, a questão da criminalidade, enfim, a questão da justiça, a questão do esclarecimento, portanto, fundamentalmente foi aqui mencionada a questão da Ematum, a questão da paz, consolidação da paz em Moçambique. Que leitura faz, portanto, se quisermos tentar sumarizar, portanto, estas perspectivas dos telespectadores que ligaram? Há uma coisa muito importante que nós, muitas vezes, não prestamos atenção. Não existe no mundo nenhuma democracia onde a sociedade civil não participa. Há um grande filósofo chamado Montesquieu, mas sobretudo Tocqueville, ele diz que a participação das associações da sociedade civil, isso é que faz com que haja efetivamente democracia, através de manifestações, através de feitos claros. Por exemplo, em Moçambique, aconteceu agora, 70% das pessoas que chumbaram, quer dizer, o Estado gastou muito dinheiro para 70% de crianças que estão a chumbar. Quer dizer, o professor não fez o seu trabalho. Estudantes perdiam tempo. Os pais também igualmente. Então, por que a sociedade civil não se reúne, não manifestam? Para que isso possa mudar. O povo, a sociedade civil deve participar na política. Quando a sociedade civil deixa de participar, deixando aos políticos, os políticos têm os seus interesses. Não só partidários, também individuais. Portanto, é uma questão real. Sobre a qualidade do debate em Moçambique, isso é de esperar, que existe em Moçambique aquilo que chama-se de lealdade política, onde cada membro de um partido, desde que decidam lá na sede deles, que deve ser assim, ele vai ali para defender, portanto, não para debater, quer dizer, para discutir. Eles já têm soluções no bolso e vão lá para defender aquela solução. Portanto, não temos Assembleia da República a partir do momento em que não é o centro do debate. Quer dizer, o centro onde deve-se chegar ao consenso. A Assembleia existe para debater e chegar a um consenso. Eles já têm consenso no bolso e vão defender os interesses leais do próprio partido. Portanto, não tem qualidade a nossa Assembleia da República a partir da própria estrutura. É isso que nós temos. E depois é uma questão de um telespectador que disse que é fundamental que se respeitem. As forças políticas devem respeitar-se. É preciso saber que a oposição, as oposições, a contrariedade, é isso que faz com que as sociedades mais desenvolvidas hoje sejam desenvolvidas. Quer dizer que elas dão prioridade, que quem pensa diferente possa conviver e ser respeitado naturalmente. O que é que acontece? A Frelimo não respeita a Renamo. A Renamo, por sua vez, também não respeita a Frelimo. Nós vimos, nesses últimos momentos, quando o Presidente da República vai dar um informe na Assembleia, portanto, os membros da Renamo simplesmente se retiraram. Mas aquele é símbolo da nação. Não pode retirar-se enquanto ele representa todo o povo moçambicano. Portanto, há uma contrariedade entre
as duas partes que não se respeitam mutuamente e a qualidade do diálogo, a qualidade, portanto, de convivência é precária. E a partir daquele momento vamos ter uma paz precária. É fundamental que neste mês, isso é expectativa de qualquer um moçambicano, que os partidos políticos, seja Renamo, seja Frelimo, que deixem as prerrogativas que legitimam através da história, eu libertei Moçambique, outro que legitima através, eu trouxe a democracia. Deixem isso de lado. Comece a ver reais problemas dos moçambicanos, que devem ser ultrapassados. Portanto, nós temos esta consciência. E em Matum, todo o povo moçambicano já está a saber que existe qualquer coisa, talvez é a palavra mais pronunciada, como a Bíblia e o Corão em Moçambique. Porque em Matum, as pessoas não sabiam da existência nem de Matum, que existe cá. Mas hoje todos nós já sabemos que existe esta coisa de Matum. Mas quem é responsável deste Matum? Então, nós, daqui a pouco, fevereiro, próximo mês, teremos que, portanto, pagar uma outra prestação. São 2, 3 prestações ao ano que Moçambique não tem dinheiro. Por que não responsabilizar as pessoas? O dinheiro foi para onde? E este dinheiro devolve e volta para lá. E nós queremos que 2016 seja efetivamente próspera, mas a partir já de uma certa responsabilização, que quem faz um ato que não dignifica o Estado moçambicano, nem o governo moçambicano possa ser responsabilizado. Por isso, eu creio que no setor da educação deixou a desejar, no setor de economia deixou a desejar. Então, este ano, eu penso que 2016, o governo do presidente Nyusi, de acordo com seu plano, portanto, econômico-social, vai reajustar. Eu tenho grande certeza que a Frelimo e a Renamo, na pessoa do presidente da República, que é o presidente do partido, também o líder da Renamo, possam sentar. Este é o ano da verdade. Ou vamos imediatamente e definitivamente para a guerra, ou vamos nos salvar. Este ano, 2016, vai definir o governo do presidente Nyusi. Pois bem, estamos praticamente na reta final do nosso programa. Eu quero agradecer, portanto, ao estimado telespectador que esteve desse lado, portanto, a acompanhar-nos desde o primeiro minuto até esta parte, de igual forma também, portanto, com os meus comentadores aqui em estúdio. Despedimos-nos e marcamos um novo encontro para daqui a mais uma semana e nessa altura teremos mais um tema de interesse nacional. Votos de uma noite bem passada e até lá.